a zona cinzenta da redução da capacidade de trabalho. O auxílio-acidente, ele é um benefício pago para as pessoas que sofrem um acidente ou têm uma sequela de uma doença ocupacional. E essa sequela, seja do acidente, seja da doença ocupacional, da doença do trabalho, gera na pessoa uma redução da capacidade de trabalho. Antes ela trabalhava 100% e aí depois da sequela ela passa a trabalhar, 90%. Então tem uma redução da capacidade do trabalho. Acontece que existe uma linha entre você estar com redução da capacidade de trabalho, você ter a redução da capacidade de trabalho, e você não ter a redução da capacidade de trabalho. Veja que você tem a sequela do acidente, sim. Agora, se essa sequela causa em você uma redução da capacidade para o trabalho que você exercia ali na época do acidente, aí já é outra coisa. Então eu posso ter uma sequela, eu mesmo sofri um acidente em 2014, um acidente de moto, e fiquei com uma sequela no meu pulso, né? Fraturei aqui em 2 lugares, tem uma sequela. Só que é uma sequela que não atrapalha eu exercer a minha profissão de advogado. Tá? Esse mesmo acidente também tive que tirar um pedaço do meu intestino, então tem uma cicatriz aqui na barriga, porque eles abriram minha barriga para tirar um pedacinho ali do intestino que estava machucado, para não dar hemorragia, etc. Então também tenho essa outra sequela de um acidente. Só que a retirada desse pedaço do meu intestino não gera em mim uma redução da capacidade de trabalho. Isso não afeta a minha vida em nada, graças a Deus. Agora, em outras pessoas, por exemplo, retirar um pedaço do intestino, se fosse um pedaço maior, poderia afetar a capacidade de absorção de nutrientes. E aí isso poderia ter um impacto, um prejuízo no trabalho desta pessoa. Presta atenção nisso daqui. Tem 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Os 4 aqui sofreram um acidente. Esse aqui ficou sem nenhuma sequela, só arranhão e cicatrizou, tá zero. Esse aqui ficou com uma sequela, igual eu, uma sequela. Essa sequela não causa redução da capacidade de trabalho. Esse aqui já ficou com uma sequela que prejudica um pouco a redução da capacidade de trabalho. Esse aqui ficou muito incapacitado, não dá mais para trabalhar na mesma profissão, vai ter que mudar de profissão. O que eu quero que você entenda sobre a zona cinzenta da redução da capacidade de trabalho é o seguinte. Esse cidadão aqui, ó, ele está muito parecido com esse aqui. Ó. Esses dois aqui, eles se parecem. O que divide eles, né, entre estar com a redução da capacidade para o trabalho ou não, é pouca coisa. Por quê? Porque a redução da capacidade de trabalho desse cidadão aqui, que eu dou no exemplo, ela é mínima, é pouquinha. Então, esse cidadão aqui, ele vai ter direito ao auxílio-acidente, sim. Né? Esse aqui vai ter direito, sim. Porém, esse aqui do lado, não. E se você for conversar com esses dois indivíduos, vocês vão notar, né, se vocês pudessem conversar, que é muito parecida a sequela um do outro. Só que um recebe, outro não. Né? Um recebe, outro não. E aí vai dar aquela sensação de injustiça. Você fala assim, poxa, mas eu não recebo. E o outro, poxa, eu recebo. Vai dar aquela sensação. O que acontece? Esses casos onde a pessoa tem uma sequela mínima são os casos mais difíceis de dar certo. Ou são os casos que você tem que dar muita atenção. Agora, se você pega um caso que está aqui, por exemplo, tem uma sequela super grave, é mais fácil você conseguir esse auxílio-acidente. Às vezes até o próprio INSS vai te dar esse auxílio-acidente aqui de primeira, certo? Esse aqui é um processo judicial mais tranquilo. Às vezes você não vai precisar de um relatório médico tão completo quando você está aqui nesses casos graves, tá, pessoal? Casos graves. Agora, quando você está aqui, ó, perto da linha, tá, pessoal? Imagina, ó, aqui você está muito bom, para cá você está muito ruim. Então, quando você está aqui perto da linha, você precisa de quê? Você precisa de um relatório médico mais completo, um relatório médico mais explicativo. Você precisa dos exames bem descritos, bem detalhados, que você tem aquela sequela. Outra coisa que você precisa, tu precisa provar bem a tua profissão. E quando eu digo provar a profissão, não é só provar o nome da sua profissão, é provar o que você faz na sua profissão. Outro dia
eu atendi um soldador. Um soldador. Aí você pensa assim, poxa, um soldador? Como é que um soldador trabalha? Esse soldador em específico, ele trabalhava em campo, soldando tubulações de gás. Ele me mostrou fotos e vídeos do trabalho dele. Ele trabalha no céu aberto, assim, muito, muito, muito pesado o trabalho dele, certo? Então, aí você pensa, soldador trabalha dentro da indústria, dentro do galpão, trabalho mais leve, mas o trabalho dele era super pesado, tá? Então, vocês precisam entender, precisam analisar junto com um advogado especializado qual é o seu tipo de caso. De repente, o seu caso é um caso que é difícil provar a redução da capacidade de trabalho. E você tem que saber disso. Por quê? Vai precisar de melhores provas, de um relatório médico mais bem detalhado, exames, fotos da sua profissão, de repente, é necessário, ok? Aí você vai falar assim, mas Gustavo, como que eu faço para conseguir um relatório médico especializado? Como que eu faço para construir uma boa prova? Eu, particularmente, nos meus casos aqui do escritório, eu pego uma carta, eu escrevo uma carta para o médico, entrego para o meu cliente, falo, olha, entregue isso aqui para o médico saber o que eu preciso que ele faça de avaliação em você e escreva no relatório médico. E aí esse médico que pegar essa carta vai ter condição de fazer um bom relatório médico para dar entrada no auxílio acidente. Ok? Se você quer entender mais sobre auxílio acidente, vou deixar aqui um vídeo para você assistir sobre minhas estratégias para ganhar um processo de auxílio acidente.